Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, nossa, fundamental para a prática clínica e para quem estuda psicologia, né? Com certeza. Um tema muito relevante. A reabilitação da descalculia e da dislexia. Isso. E o nosso foco aqui vai ser naquilo que tem respaldo científico, sabe? O que a ciência mostra que realmente funciona. Perfeito. A ideia é ajudar a nortear a prática, né? Tanto de futuros profissionais quanto de quem já está na área. Exatamente. A gente vai tentar desvendar um pouco os subtipos desses transtornos e ver quais são as intervenções mais eficazes para cada um. Ótimo. Então vamos começar pela descalculia. Porque assim, muita gente pensa que é só ter dificuldade com matemática, mas para uma intervenção dar certo, o buraco é mais embaixo, certo? É a melhor forma de colocar. O buraco é bem mais embaixo. A chave para uma boa reabilitação é entender que não existe, uma descalculia única. Ah, então não é tudo a mesma coisa? De jeito nenhum. A literatura científica aponta para uma classificação que, ajuda muito a direcionar o tratamento. E qual seria essa classificação? Bom, a gente pode pensar na primeira categoria, que seria a descalculia primária ou, como alguns chamam, a pura. Pura. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o déficit é central no processamento de quantidades mesmo. É como se aquele senso numérico que a gente tem, sabe? Meio que inato. Aquela coisa de olhar para 2 potes de bala e saber qual tem mais sem contar. Exatamente isso. Nessa descalculia primária, esse senso numérico está comprometido na sua base. A neurociência, inclusive, já associa bastante isso a disfunções numa área bem específica do cérebro, o sulco intraparietal. Perfeito. Isso é bem diferente da segunda categoria. Que seria a descalculia secundária. Isso. Na secundária, a dificuldade com a matemática, ela não está sozinha no palco. Na verdade, ela é mais uma consequência Consequência de quê? de outros déficits cognitivos. Pode ser, por exemplo, um problema na memória operacional. Aquela dificuldade de segurar os números na cabeça enquanto faz a conta. Exato. Ou um déficit de atenção, que aí a criança não consegue se focar nos passos do problema. Ou até questões de processamento espacial, para alinhar os números numa conta armada. Ah, então é aqui que entram as comorbidades, como o TDAH. É exatamente aqui. O TDAH é um exemplo clássico. A dificuldade matemática, nesse caso, está muito associada a outras funções que não são puramente numéricas. E aquele termo antigo, MLD, entra aí também. Isso. As dificuldades de aprendizagem da matemática. Hoje esse termo foi meio que incorporado a essa categoria maior da descalculia secundária. Certo, então temos a primária, que é do senso numérico, e a secundária, que está ligada a outras questões. E tem uma terceira. Tem, e essa é super importante para o diagnóstico diferencial, é o grupo do baixo rendimento em matemática. E qual a diferença? Esse grupo não preenche os critérios para um diagnóstico de descalculia. São crianças que têm dificuldade, sim, mas pode ser por outros motivos. Tipo um ensino inadequado ou faltou muito. Exatamente, lacunas pedagógicas, questões emocionais, mas é um grupo que a gente precisa ficar de olho porque eles estão em risco de desenvolver o transtorno. Nossa, essa distinção é crucial, né? Para não patologizar quem não precisa e não deixar de ajudar quem precisa. É o ponto de partida de tudo. Sem esse diagnóstico claro, qualquer intervenção vira um tiro no escuro. Essa clareza sobre a descalculia é muito útil. Agora, vamos fazer a ponte para a dislexia. Quais são os caminhos que as evidências apontam como os mais eficazes para a reabilitação da dislexia? Na dislexia, as evidências são bem mais robustas e convergentes. Elas apontam de forma muito forte para intervenções focadas na conexão entre sons e letras. A famosa rota fonológica, de novo. Sempre ela. A chave é fortalecer essa ponte. E as estratégias mais eficazes para isso são, por exemplo, a instrução baseada na fonética. Que não é só mostrar a letra. Não. É treinar articulação, fazer a criança sentir o som, identificar qual som cada letra faz. É um trabalho bem explícito. Junto com isso, vem a consciência fonológica. Que seria a capacidade de, brincar com sons da língua. Separar as sílabas, achar rimas. É a melhor definição. É dar à criança a capacidade de manipular os sons,
E claro, tudo isso precisa ser combinado com muita prática. Leitura com complexidade que vai aumentando aos poucos. Isso, começar com textos mais simples e ir avançando. E também exercícios de escrita, estratégias para entender o que foi lido. Essas práticas, muitas vezes em pequenos grupos, são cruciais. E na dislexia, assim como na descalculia, também existem perfis diferentes? Sim. A pesquisa identifica, por exemplo, a dislexia fonológica como um subtipo muito prevalente e persistente, o que reforça ainda mais a importância dessas abordagens fônicas, né? Mas um ponto fundamental aqui é a gente ficar atento aos preditores precoces. Sinais de alerta que aparecem antes mesmo da alfabetização. Exatamente. Na fase pré-escolar, principalmente em crianças que têm histórico familiar, a gente pode notar algumas coisas. Como o que, por exemplo? Dificuldades em entender frases mais longas, um vocabulário que demora mais para se desenvolver e, um ponto muito importante, dificuldades na memória fonológica de curto prazo. Nossa, essa análise é extremamente relevante para a prática clínica. Sem dúvida. E se este conteúdo está ajudando a esclarecer esses conceitos, fica o convite para quem está ouvindo curtir. Isso nos ajuda a levar informação de qualidade a mais estudantes e profissionais da área. Exato. E para quem deseja aprofundar os conhecimentos, nós preparamos uma lista com as principais referências bibliográficas na descrição deste áudio. Isso é ótimo, mas essa menção toda à prática baseada em evidências levanta uma questão importante. Existem abordagens ou terapias para dislexia que são, sei lá, populares, mas que não têm um respaldo científico tão forte? Essa é uma pergunta fundamental. E, infelizmente, a resposta é sim. A literatura sugere muita cautela com algumas terapias que, apesar de conhecidas, não têm evidências substanciais de que funcionam. E quais seriam, só para a gente ficar alerta? Olha, as pesquisas apontam, por exemplo, para a falta de eficácia do treino de processamento auditivo rápido. Ah, Outra é a terapia visual, aquela com lentes coloridas. essa mesma, ou com exercícios para os olhos. A ideia de que a dislexia é um problema de visão não se sustenta. E também o treino vestibular, focado em equilíbrio. Imagina o impacto disso para as famílias, né? O custo financeiro, de tempo, a frustração. É devastador. E esse é o nosso papel, o papel do psicólogo. É orientar as famílias para tratamentos que são eficazes, sabe? Poupar recursos, tempo e, principalmente, evitar a frustração da criança. É uma responsabilidade ética muito grande. Enorme. É guiar para o que a ciência já demonstrou que funciona. Certo. Nós falamos das técnicas específicas para cada transtorno. Mas e os princípios gerais? O que deve nortear um bom programa de reabilitação neuropsicológica, especialmente com crianças? O princípio norteador, a grande bússola, é sempre a personalização. Nada de receita de bolo, então. De jeito nenhum. Cada intervenção é única porque cada indivíduo é único. O programa tem que ser desenhado a partir do contexto daquela criança, das necessidades dela e da família. E além de ser individualizado. A participação ativa do paciente é crucial. A criança precisa se engajar. E para isso, a intervenção tem que ter uma natureza lúdica. Tem que ser divertido. Tem que ser prazeroso, envolvente. O tratamento não pode, de jeito nenhum, ser uma punição depois de um dia de aula. Faz todo sentido. E, por último, um pilar que é para o profissional. A atualização contínua. E como fazer isso num campo que muda tão rápido? A melhor forma é se basear em ferramentas como revisões sistemáticas e meta-análises. Elas filtram a qualidade da informação para a gente. Tem um exemplo prático de uma meta-análise sobre intervenções em matemática que mostrou que a eficácia aumenta quanto mais tempo e intensidade são dedicados. Ah, então mais sessões na semana, com mais tempo, realmente faz diferença. Uma diferença enorme, segundo a análise de centenas de estudos. Para finalizar, então, podemos dizer que o grande aprendizado de hoje é que a reabilitação eficaz, tanto da descalculia quanto da dislexia, vai muito além de exercícios genéricos. Com certeza. É um trabalho de identificar com precisão o perfil cognitivo E aplicar estratégias que sejam direcionadas e, principalmente, com comprovação científica. Exatamente. E para o profissional, é um compromisso contínuo com o estudo, com a avaliação crítica das evidências, para poder oferecer o melhor suporte possível. Esperamos que esta análise tenha sido útil.
Se gostou, não se esqueça de seguir o Psi em Áudio para mais conversas aprofundadas sobre o universo da psicologia. E fica talvez uma última reflexão. Diga. Vimos que as comorbidades são comuns, né? Como o TDAH. Como que os princípios de uma intervenção eficaz para a dislexia, que exige atenção, precisariam ser adaptados por uma criança que também apresenta TDAH, afetando justamente a atenção e o controle. É nessa interação, nesse ajuste fino, que a prática clínica se revela tanto uma ciência quanto uma arte.